Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nos apresenta São Paulo como um modelo a ser imitado. O amor generoso de São Paulo. Ele não apenas serve a Deus, mas ele serve a Deus com generosidade. Meus irmãos, eis aqui uma palavra que nós precisaríamos ter sempre em conta: generosidade. Que não apenas sirvamos a Deus, mas que sirvamos com generosidade. Que não apenas façamos o bem, mas que façamos o bem com generosidade. Que não apenas perdoemos, mas que perdoemos com generosidade. Então, esta palavrinha aqui, ela muda toda a situação. São Paulo, convertido, servo do Senhor, ele tinha todo o direito de ser tratado como um apóstolo, como um pregador do Evangelho e viver da pregação do Evangelho. Este era o direito de todo pregador de então. Mas São Paulo, ele não quer que nada seja um empecilho para a pregação. Para que ninguém pense que ele prega com segundas intenções, para que ninguém pense de que o que ele quer de verdade é buscar os seus interesses. Então São Paulo, ele vai pregar o Evangelho e não vai fazer uso nenhum dos seus direitos. Por quê? Porque ele quer se fazer tudo para todos, porque ele quer ganhar, se possível fosse todos, se não, pelo menos alguns, para a causa de Cristo. Por causa de Cristo, melhor, desculpe-me, por causa de Cristo, ele faz tudo para ganhá-los para Cristo. Então, nós podemos aqui compreender, quando São Paulo diz: pregar o Evangelho para mim é uma necessidade, uma imposição. Ai de mim, se não evangelizar, se não pregar o Evangelho. Então, não aceita ajuda financeira nenhuma. Ele era fabricante de tendas, ele vivia disso. A partir desse trabalho, ele se sustentava, ele se mantinha, mas do Evangelho ele não recebia coisa alguma. E ele diz que o salário dele é o quê? Fazer aquilo por amor a Deus e por doação a Deus. Mas por que São Paulo, ele era tão, digamos, tão generoso? Por que nós vemos tanto desprendimento de São Paulo? Aqui, meus santos, é porque no coração de São Paulo existiam duas realidades. Primeiro, a caridade. Então, por amor a Deus e amor aos irmãos, ele queria ser um apóstolo tão fecundo, de modo que qualquer coisa que pudesse se tornar um empecilho, ele recusava, porque ele queria ser todo de Deus. Segundo, porque ele também sabia que estava investindo a sua vida em algo que valia a pena, de que ele estava buscando, de que com isso ele estava buscando uma coroa imarcessível, uma coroa imperecível, uma coroa de grande valor. E ele está aqui em Corinto, na primavera, né? Em Corinto, os jogos eram realizados. Então São Paulo usa uma imagem de então para falar a respeito da glória de Cristo. Ele diz assim, versículo 24, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Acaso não sabeis que os que correm no estádio, correm todos juntos, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Mas que prêmio ele está falando? O prêmio de Cristo. Todo atleta se sujeita a uma rigorosa disciplina em relação a tudo, e eles procedem assim para receberem o quê? Uma coroa perecível. Qual era o prêmio? Hoje em dia, as pessoas que vencem, eles ganham uma medalha, eles ganham um troféu. Na época, recebia-se uma coroa, geralmente de louros, uma coroa de plantas, um arco de plantas que era colocado na cabeça. E São Paulo diz, esta coroa, ela perde o viço, ela perde o vigor, ela seca, as folhas caem,
Não gaste a vida por aquilo que é perecível. São Paulo aqui não está falando contra a prática dos jogos. São Paulo aqui está colocando uma realidade espiritual, isto é, muitas vezes nós nos sujeitamos a uma disciplina rigorosa, isto é, nós nos empenhamos com todo o nosso coração e a nossa alma para alcançar coisas que perecem, que secam, que perdem o viço, que perdem a jovialidade, que perdem a beleza, que perdem o fulgor. Então é isso que São Paulo está dizendo, isto é, não percam a vida empenhando-se naquilo que passa, mas empenhem-se. Por isso ele diz, por isso eu corro, mas não à toa, eu luto, mas não como quem dá murros no ar, em nada. Eu trato duramente o meu corpo, eu o subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado o evangelho para os outros, eu mesmo seja reprovado. Então São Paulo ele diz, eu me empenho, eu me disciplino, eu me esforço, mas para receber não uma coroa corruptível, mas uma coroa imarcessível. São Pedro, na primeira carta de São Pedro, no capítulo 4, no capítulo 5, primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 4, São Pedro diz assim, e quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imarcessível de glória. A palavra imarcessível, ela é muito mais do que imperecível. O que é algo imarcessível? É algo que não perde o viço, é algo que não perde o vigor, é algo que não perde a beleza, é algo que não perde a jovialidade, é algo imarcessível, é algo que não perde o brilho. Então, o que é que nós conhecemos neste mundo que seja imarcessível? Nada. Tudo perde o viço, tudo perde o brilho, tudo perde a jovialidade, tudo perde a beleza, mais cedo ou mais tarde, tudo passa. O mesmo, é interessante que esta semana, a liturgia está como a nos catequizar, repetindo sempre a mesma ideia de a figura deste mundo passa. E é uma realidade que por mais que nós ouçamos, nós resistimos, porque na hora aquilo fica muito claro, aí depois a gente volta para o dia a dia e volta para o mesmo ritmo de sempre, buscando sempre as coisas perecíveis, sofrendo porque não temos tudo quanto perecível gostaríamos de ter, vivendo a incoerência de não buscar as coisas imperecíveis, de não buscar com todo o empenho as coisas incorruptíveis, de não buscar com todo o coração as coisas imarcessíveis, mas vivendo desejando tudo o que passa. Então nunca é demais ouvir isso. Então São Pedro, novamente, citei aqui 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, agora cito a mesma São Pedro, a mesma carta de São Pedro, a mesma primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, nos versículos 3 ao 5, São Pedro diz, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança. Então a nossa esperança, graças a Cristo, morto e ressuscitado, a nossa esperança, ela é viva, ela não morre, ela é imarcessível. Ele vai continuar, nós estamos chamados para uma viva esperança, uma herança incorruptível. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao 5, estou repetindo para que você guarde, e em casa, quem sabe, faça a sua oração com esses versículos, pedindo a Deus essa sabedoria. Meu Deus, que eu creia de verdade nisso, porque muitos dos nossos sofrimentos são motivados quando perdemos as coisas perecíveis, sejam elas quais forem. Nós sofremos por aquilo que mais cedo ou mais tarde nós perderíamos mesmo, mas nós não sofremos por perdermos, por colocarmos em risco a nossa esperança viva, a nossa herança incorruptível, incontaminável, imarcessível. É a herança de Deus, é a nossa esperança. Nós esperamos receber algo vivo, incorruptível, incontaminável, imarcessível, que não perde o brilho, que não perde o fulgor, que não perde o viço, que não passa alegria, que é para sempre, que é perfeito, que nos preencherá completamente e além das nossas expectativas. Então é isso que São Pedro está dizendo, esta é a nossa esperança. Para vós, que sois guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos.
Então, esta realidade presente no coração de São Pedro e presente aqui no coração de São Paulo. É por isso, para não perder essa esperança viva, essa herança incorruptível, incontaminável, imperecível, imarcessível, que ele diz que eu corro, mas não à toa. Eu luto, mas não como quem dá murros no ar. Eu trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que, pregando aos outros, eu mesmo me perca. Para não acontecer que, sabendo de tudo isso, eu fique fora dos herdeiros da salvação. E aqui, meus irmãos, para vocês que estão aqui presentes, para vocês que estão ouvindo esta homilia, para mim, eu que aqui estou pregando o Evangelho, para todos nós, é uma palavra real, isto é, isto que São Paulo está dizendo a respeito dele. Se São Paulo, apóstolo, dizia isso a respeito dele, nós precisamos, com muita verdade, dizer a nosso respeito: meu Deus, que eu não fique de fora da fé que eu tenho ouvido tantas vezes. Porque, meus irmãos, é triste dizer isso, mas quem garante que todos que estão ouvindo esta palavra herdarão a herança imarcessível? Quem garante que todos que estão aqui sentados nesses bancos e todos que estão acompanhando pelas redes sociais, quem garante que você vai para o céu? Quem garante que você, não obstante tenha conhecido o Evangelho, você não venha a se perder eternamente? E cuidado com o orgulho de você já dizer: não, misericórdia, que é isso, é claro que eu vou me salvar. Seja humilde, e seja o humilde, ele é verdadeiro, ele tem contato com o real. Você sabe que isso não é garantia. Você sabe que ter perseverado até agora não significa necessariamente que você perseverará até o fim. Você sabe que a luta, que a vida do homem sobre a terra é uma luta, e que nós precisamos estar sempre ali. Tem um autor eclesiástico, Tertuliano. Eu sempre gostei muito de estudar os padres da igreja, e para mim uma das grandes tristezas, decepções, dor da minha alma é estudar Tertuliano. Tertuliano, para vocês terem ideia, ele cunhou o termo trindade. Um grande, inteligente, capaz, apaixonado, um pregador eloquente, e que no final da sua vida morreu na heresia. Quando eu leio os textos de Tertuliano, quando católico, são textos apaixonantes. Não há como não se encantar com Tertuliano e a vida dele, um cristão fervoroso, de colocar todos nós no chinelo, mas no final da vida morreu na heresia, abandonou a igreja católica e morreu na heresia. Percebe, meus santos, que quando nós ouvimos então esta palavra, nós precisamos ser humildes, pedir a Deus: Senhor, me ajude para que eu não me perca e para que eu lute a cada dia, buscando o que é incorruptível, buscando as coisas eternas, que eu corra, mas que eu corra atrás não do que perece, que eu corra atrás não daquilo que coloca a minha alma em risco, que eu corra atrás não das coisas passageiras, mas que eu corra, e como se diz em cuiabanês, que eu corra duro, né? Que eu corra mesmo, mas que eu corra atrás das coisas eternas, que eu lute, mas que eu lute mesmo contra os meus pecados, as minhas limitações, as minhas falhas, que colocam a minha alma em risco. Que eu busque a coroa, sim, mas não a coroa das vaidades do mundo, coroa que passa, mas que eu busque aquela coroa que não passa, a coroa incorruptível, a herança incorruptível, a herança incontaminável, a herança imarcessível, a herança que não perde o brilho, o viço, a beleza, o fulgor. A herança que não passa, como diz São Pedro, a herança que é viva. Meus irmãos, que nessa sexta-feira, dia de penitência, dia de mais oração, nós peçamos a Deus este empenho. Tenho certeza que muitos têm consciência de que têm vivido como cristãos meia boca, cristãos muito light, católicos que nem fede nem cheira, que nem é quente nem é frio, cristão meia boca, morno. Peçamos a nosso Senhor, peçamos por intercessão dos nossos anjos da guarda, de São Miguel, dos nossos santos de devoção, para que nós, por intercessão de São Paulo, peçamos este empenho verdadeiro, para que no final das nossas vidas, com a graça de Deus, nós possamos dizer como São Paulo: terminei minha corrida, combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé,
resta-me receber a coroa da glória, a coroa imarcessível da glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.